Olá, meus amigos e amigas, internautas de todo o Brasil. Hoje o nosso Café com Ramalho, com o nosso deputado estadual de São Paulo, Barba do ABC, está aí pelo segundo mandato como deputado e sempre bem votado. E vamos aí conduzir essa live com a direção do nosso presidente, Ramalho da Construção. Quero agradecer ao deputado Teonírio Barba, mais conhecido como deputado Barba, um grande deputado, estudou economia na Universidade Metodista, é diretor licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e da Unisol Brasil, que é Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários. Em 2014, candidatou-se ao cargo de deputado estadual, sendo eleito com 95.196 votos. E em 2018 foi reeleito com 91.394 votos. Quero agradecer o Barba, um debate importantíssimo aqui, junto aos trabalhadores. Ele é originário da classe trabalhadora. Quero agradecer ao Atevaldo por ter me ajudado muito aqui no sindicato, como acho que todos os sindicatos têm passado por alguma dificuldade. O setor da construção civil, felizmente, deputado, nós estamos bem, nós não temos nada para reclamar aqui no setor da construção. Te convidamos, porque a ideia aqui nossa é conscientizar o trabalhador que ele precisa votar. Acho que é importante que os trabalhadores votem, e os empresários também. É que a sua contribuição aí junto aos nossos ouvintes, tanto os trabalhadores como quem nos acompanha, os nossos críticos, não tenho nenhum problema de ouvir crítica, pelo contrário, as críticas nos ajudam muito a gente consertar a trajetória nossa aí, do dia a dia, mas construir principalmente um debate. Seja bem-vindo, deputado. Bom, obrigado, Ramalho. Bom dia, Atevaldo Leitão. Atevaldo Leitão é meu vizinho aqui de cidades, ele é de Diadema, a nossa gloriosa Diadema, uma cidade onde minha irmã morou na década de 70, e cidade que eu convivo, né, há 58 anos. Primeiro, Ramalho, eu quero saudar todos os nossos dirigentes do movimento sindical, os trabalhadores e as trabalhadoras do movimento sindical. Saudar todas as nossas centrais sindicais que nos últimos 3, 4 anos têm feito lutas conjuntas com pautas conjuntas. Então, queria começar primeiro com essa saudação. Depois, saudando quem nos acompanha aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. A importância dos sindicatos para a conquista dos trabalhadores. Atevaldo Leitão, eu já conheci ele antes de ser vereador, depois que ele foi vereador em Diadema. O Ramalho eu conheci no movimento sindical. Nós somos de centrais sindicais diferentes, mas temos uma pauta comum, que era a luta pela melhoria do salário mínimo, era a luta pela melhoria das condições de trabalho, era a luta para ter direito ao cinto de segurança para que os trabalhadores da construção civil parassem de cair e morrer em quedas ou ficar paraplégico ou qualquer outro tipo de deficiência, de acidente de trabalho. Então, era a luta por saúde, era a luta pelas várias conquistas e por um Estado democrático de direito. Então, em economia, você tem organizado do mundo 3 tipos de indústria. A indústria da construção civil, a indústria de transformação, que vai desde o produto de limpeza que entra na nossa casa até o avião, essa é a indústria da transformação, e a indústria do agronegócio. Nem todos os países têm três tipos de indústria, mas nós temos os 3 tipos de indústria, e de maneira muito organizada, mas extremamente abandonada. Então, o que os trabalhadores precisam entender? Que a disputa política é uma ciência, e a disputa política é uma disputa de interesses. E quais são os interesses? Quando eu sou eleito deputado, quando o Ramalho é eleito deputado, quais são os interesses que nós vamos defender? A disputa política, ela é uma trincheira de guerra do ponto de vista da defesa dos interesses. Vamos imaginar que assim, tem uma vala aqui na disputa política e lá está colocado o direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, o direito dos negros, dos indígenas, dos idosos, dos adolescentes, dos banqueiros, dos empresários, né, de qualquer setor. E ali, quem está disputando a eleição quer ir para a Assembleia Legislativa, ou quer ir para a Câmara Municipal, ou quer ir para Brasília como deputado ou senador, é para defender interesses e direito. Ou os trabalhadores passam a olhar a política do ponto de vista da maior arma de disputa, né, dos seus direitos, os trabalhadores vão ficar parte de um processo. Isso foi assim no Brasil por mais de 500 anos, quando nós conseguimos organizar o movimento sindical pós o golpe militar, antes do golpe militar, depois do golpe militar,
golpe militar que caçou gente, matou gente, as 5 que caçou juízes, caçou deputados, prendeu professores, prendeu um monte de gente, que isso não volte nunca mais. 31 de março, nunca mais. Eu volto novamente à Constituição Civil, porque eu acompanhei a evolução que teve, as conquistas que vocês tiveram. Vocês conquistaram na Constituição Civil o direito de ter o café com leite e o pão com manteiga de manhã. Às vezes as pessoas acham que não é nada. Muitos trabalhadores da Constituição Civil, pela sua péssima condição econômica, ele sai de casa às vezes, ele só tomou água e um cafezinho puro. Então, quando ele conquista o café com leite, o pão, a máscara de proteção, para não ficar cheirando o pó de cimento, o cinto de segurança que salva muitas vidas, né? O direito a aquele tomar o café, não tinha esses direitos. Então, você que tem mais de 50 anos na Constituição Civil, Ramalho, que foi um deputado estadual, os trabalhadores precisam entender a importância de eleger um Ramalho. Bom, você amanhã não for Ramalho, tomara que seja você em 2022, foi uma honra, né, ser deputado ao seu lado, ouvir a batalha que você fazia dentro do PSDB para poder defender os trabalhadores, para brigar com algumas coisas que você discordava dentro do PSDB. Essa é a importância de nós, trabalhadores, na disputa da política. O que os trabalhadores precisam entender? A disputa política é disputa de poder, é disputa de interesses. Quais são os interesses que eu vou defender? E eu não sou contra os empresários. O que nós disputamos, eu não sou, você não é, o Atevaldo não é. O que nós disputamos o tempo todo com os empresários foi a partilha de bens. Olha, onde há intensidade do avanço tecnológico, tem que haver redução da jornada de trabalho, sem haver redução do salário, que é para manter os postos de trabalho. Onde há a concentração de mão de obra grande nas empresas, e a construção civil era isso, tinha uma grande concentração, e ainda tem uma grande concentração de mão de obra, você tem que mudar uma outra forma de tributar o empresário, né? Então, para poder equilibrar as coisas. E defender os direitos dos trabalhadores, foi o que nós sempre fizemos. O direito de poder sentar na mesa, de poder negociar a database. O direito de poder sentar e negociar o plano de cargos e salário. Então, Ramalho, é uma honra estar aqui com você. Eu espero que você volte à Assembleia Legislativa. Você é um grande companheiro, mas os trabalhadores brasileiros precisam entender a importância da disputa eleitoral, disputa de interesses. E quais os interesses que nós vamos representar. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Tem 3 perguntas, deputado. Nós temos a pergunta do Rafael Rodrigues. Escuto muito sobre a importância das negociações que falam sobre o negociado, sobre o legislado. Gostaria de entender melhor isso. Se negocia em convenção coletiva e tem o mesmo efeito da lei trabalhista. Tem uma outra pergunta que é do Marcelo Siqueira, vai também quase na mesma linha. Com a reforma trabalhista, muitos sindicatos perderam a força do Brasil. Por que os trabalhadores foram tão prejudicados com isso? E a terceira pergunta é do Paulo Baldran. Ele fala: deputado Barba, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso recente onde afirmou que o desenvolvimento de uma sociedade democrática depende fundamentalmente da valorização e do fortalecimento das organizações sindicais dos trabalhadores. No Brasil, estamos no caminho contrário. Como garantir o valor da força do trabalho no Brasil e assim garantirmos a democracia de nossa sociedade? Começar pela pergunta do Paulo Baldran, se não me engano. Como nós gostaríamos que o presidente do Brasil dissesse isso. A fala do Joe Biden é o seguinte, que construiu essa força econômica americana dos Estados Unidos da América não foi o World Trade Center. Quem construiu foi os sindicatos, com as suas forças de trabalhadores, com as suas associações, com as associações que foram criadas, inclusive no momento da crise de 29, quando começa lá com Roosevelt, uma frente de criar frente de trabalho para poder limpar beira de rio, estrada. E como é que foi feito esse acordo para recuperar a economia americana? Foi com as igrejas, com as associações, com as comunidades evangélicas, com os sindicatos, com as centrais sindicais. Foi assim que saiu da crise de 29. Mas, infelizmente, nós jamais ouviremos desse presidente genocida aqui no Brasil. Só tem um presidente hoje capaz, pode ser que apareça outro, né, capaz de, uma hora, fazer esse discurso que foi o presidente Lula. Eu me esqueci da pergunta do meio, então vou voltar para a primeira. Não, as duas é parecida.
que é sobre o legislado, sobre o negociado. Primeiro, o que isso foi feito, e você sabe que nós tivemos problemas no nosso meio, no meio do movimento sindical, que nós nunca fomos contrários ao legislado sobre o negociado. Mas qual era o nosso ponto de vista das centrais sindicais, principalmente da CUT, que era o legislado sobre o negociado, é acima do estabelecido em lei. O que é isso? Vamos imaginar que no Brasil houvesse uma lei igual hoje existe para nós, que somos aposentados, Ramalho. Existe hoje uma lei que reajusta o salário mínimo pelo INPC. Então é automático o reajuste do salário mínimo pelo INPC, enquanto esse governo genocida não acabar com isso, já tentou acabar. Ele e o Paulo Guedes. Se houvesse uma lei garantindo isso para todos os trabalhadores, existe a lei de proteção econômica social, que a inflação é reposição automática no salário dos trabalhadores. Então o INPC, que é o que organiza os preços da cesta básica, deu 4,5%, então aplica-se 4,5%, já está incorporado no salário, o salário está protegido. O que os trabalhadores negociassem acima dos 4,5%, esse é o negociado sobre o legislado. Você tinha uma lei, já garantiu uma reposição, e o que você negociou para daí para cima foi aumento real, foi abono, foi redução da jornada de trabalho. Então, a história do negociado, eu estou dando conta das duas perguntas, a história do negociado e do legislado, ela só é boa se houver uma CLT igual nós tínhamos, que foi um avanço. Os trabalhadores precisavam estudar o debate do avanço que foi a CLT, uma legislação que tem mais de 70 anos, e ela foi duramente atacada, duramente destruída no ano de 2000, e os sindicatos também, no ano de 2011. A nova reforma trabalhista entrou em vigor 11/11/2011. Ela foi aprovada 3 ou 4 meses antes, né, no Congresso, e foi um verdadeiro ataque à organização sindical, tentando fragmentar os trabalhadores, reduzindo a capacidade de negociação do sindicato, reduzindo a capacidade de representação dos trabalhadores. Obrigado pela sua participação. Nós vamos passar para o Atevaldo fazer essas considerações. Eu queria primeiro agradecer aí a participação do deputado Barba. Então, o deputado falou, se os trabalhadores votassem trabalhador, Ramalho era senador, porque nós temos 300 mil trabalhadores na construção civil. E aquilo que você falou sobre a questão da reforma trabalhista é o que nós estamos vendo aí, 40 mil empreiteiros na construção civil. A grande maioria não recolhe INSS, não recolhe Fundo de Garantia do Trabalhador, fazendo com que só no mês de fevereiro nós pagamos aqui 928 trabalhadores, porque fizemos as empresas pagar. Tem uma única empresa que quebrou aqui, que ele deixou 420 trabalhadores na porta do sindicato, envolvido 6 construtoras, nós fomos na porta das construtoras, fizemos pagar a rescisão, fizemos pagar o salário, e infelizmente o trabalhador ele está procurando a gente para resolver o problema dele, e aí ele só é associado quando a gente resolve o problema dele, né? Então ele está vendo aí, em todas as obras, nós somos chamados todos os dias à nossa base para ir resolver problema de vale alimentação que não paga, problema de vale transporte que não paga, e tudo isso alegando a pandemia, né? Mas agradecer o deputado Ramalho pela oportunidade de ter me dado no sindicato e o deputado Barba pela contribuição que ele deu hoje, né, nessa live. E com certeza, deputado, o nosso presidente o convidará para a gente estar junto com os trabalhadores, tomando café da manhã. Agora, a gente com a nossa novidade do Padaria na Obra, uma novidade que a gente está tendo agora na obra, o pão quentinho feito para o trabalhador na hora, o projeto Toalha, que são as novidades agora da próxima convenção coletiva. E do mais, agradecer. Agradeço ao Ramalho. Foi muito bom aqui estar nesse bate-papo café com o Ramalho. Foi muito bom estar nessa conversa contigo, com o Atevaldo Leitão. Eu estarei sempre à disposição. Deixar um abraço muito forte, Ramalho, e saber que você está com 72 anos, com muita saúde, firme e forte na luta. Atevaldo, estamos juntos aí, tá bom? Obrigado, deputado. Obrigado, Atevaldo. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Atevaldo. Obrigado, abraço.